Foi o próprio Deus quem fez eu e você e o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás ele planejou que gastássemos essa vida em favor dos outros, ou auxiliando os outros. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você foi posto na terra para fazer alguma coisa, algum chamado. Então, tanto eu quanto você, nós não fomos criados apenas para consumir recursos nessa terra, como, por exemplo, comer, respirar e ocupar um determinado espaço. Não. Deus ele nos planejou para que a nossa vida fosse fazer alguma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso tirarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você não foi criado para tirar desta vida, mas para acrescentar nesta vida na Terra, não apenas para extrair recursos. Então, podemos dizer que eu e você fomos criados para servir a Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. E basicamente, quando fala de boas obras, fala do seu serviço. Então, sempre quando eu e você servimos as pessoas de alguma forma, estamos, na verdade, servindo ao próprio Deus e cumprindo um dos seus propósitos. E nós somos salvos justamente para servir a Deus, porque a Bíblia vai dizer que foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para um determinado trabalho, para um determinado chamado. E não porque merecêssemos, mas porque este era o plano muito antes do princípio do mundo. E Deus redimiu eu e você para que pudéssemos exercer a nossa vocação. Então, comprar essa salvação nossa custou a vida de Jesus. E a Bíblia nos recorda que nós fomos comprados por um alto preço. Portanto, glorificamos a Deus com o nosso próprio corpo. E não servimos a Deus por causa da culpa, medo ou obrigação, seja lá o que for. Mas pela alegria profunda pela alegria profunda e pela gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós lhe devemos a vida. Então, voltando ao que foi dito uns dias atrás, fomos chamados de fato para servir a Deus. Enquanto nós crescemos, nós devemos ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, outros obreiros e etc., que de tempo integral faziam. Mas na verdade a Bíblia diz que o cristão é chamado para servir em tudo que ele for fazer, em todo o tempo. O chamado, para ser salvo, ele inclui o chamado para servir. Ambos são a mesma coisa, o mesmo chamado. Independente do nosso emprego ou da nossa carreira, fomos chamados para ser um cristão que serve em todo o tempo. E não apenas um cristão que serve quando ele quer. Ou melhor, quando nós queremos. Mas um cristão que segue de fato, que serve de fato a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir. Então, para os cristãos, servir não é uma questão de opção, mas é algo que deve ser encaixado nas nossas agendas caso haja tempo disponível. Porque servir, ele é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir a nossa vida, as nossas ações. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus na nossa vida. E Jesus ele ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Na verdade, essa maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar, nós crescemos para ser transbordados, somos cheios para ser transbordados, na verdade. Então precisamos agir de acordo e pôr em prática esse conceito. Porque no fim de toda a nossa vida ficaremos perante Deus e Ele irá avaliar a maneira a qual servimos os outros e a qual servimos a Deus. E a Bíblia diz que cada um de nós vai prestar contas daquilo que Deus deu, né? E pense então nas implicações disso. Algum dia Deus virá e irá comparar o tempo, ou melhor, irá comparar quanto tempo e energia nós gastamos para servi-lo e quanto de energia nós gastamos para nós mesmos.
Portanto, o serviço ela é algo muito importante. E são poucas coisas que nós damos à nossa vida. Nós damos a nossa vida por uma carreira, por um esporte, por qualquer outra coisa, mas dificilmente damos a vida para Deus. Então, e servir... E é curioso porque tanto a carreira, esporte ou qualquer outra coisa, nenhuma dessas coisas será eterno. Mas a vida eterna, ela é eterna. Então, portanto, gastamos a nossa vida, gastamos a nossa saúde servindo a Deus, porque isso é o que realmente importa.